Você deve se lembrar daquela história do Walter Delgatti, que era um hacker que invadiu o celular do Sérgio Moro enquanto ele era juiz e deu as provas necessárias ali para que o Lula fosse solto lá no STF. Você lembra disso? Chamou o nome de Vaza Jato. Pois é, o Brasil não é para amadores. Tanto é que agora eles já estão vinculando o Walter Delgatti à situação da tentativa de invasão de celular do Alexandre de Moraes. Parece piada, mas eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. Também teve discussão ferrenha, tá? O presidente do Banco Central enfrentou Lula e deu algumas respostas duras para Lula aqui. O deputado, o Mário Frias, que era secretário da Cultura, agora ele trouxe algumas medidas que merecem a gente tirar o chapéu e que está deixando o pessoal da esquerda aí revoltada com isso. Tudo isso é material que eu vou comentar com você nesse vídeo aqui. Então seja muito bem-vindo. Esse é o nosso último vídeo do dia, tá? É o vídeo número 5, você vai ver que no início do vídeo a gente tem a hashtag aí com o número do vídeo, é o vídeo número 5, do dia 7 de fevereiro de 2023. Muito conteúdo chegando aqui pra gente. Peço a você que se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? A gente está se tornando um dos canais que mais trazem informações para vocês de maneira simples e clara, ou seja, de uma maneira objetiva e que você consiga entender um pouco o mundo da política, que não é um mundo muito fácil de entender, né? Mas como o nosso assunto aqui é falar sobre o Walter Delgatti, tá? Você deve se recordar do Walter Delgatti. Ele, inclusive, teve um livro, tá? Se eu não me engano, o nome do livro era Lula Livre. Esse aqui é o autor do livro e a receita do livro, a renda do livro, foi revertida em prol do Walter Delgatti, que é vizinho aqui, ó, de Araraquara, aqui pertinho de Ribeirão Preto. E o que ele tem a ver agora com essa situação do Marcos Duval, do Daniel Silveira e do Bolsonaro? Eu já vou te explicar. Vou te explicar com essa matéria aqui da CNN. Olha só o que essa matéria fala, tá? O hacker, tá, que é o Walter Delgatti, diz que tentou clonar o telefone de Alexandre de Moraes. A pedido de quem? A pedido de Carla Zambelli. Pois é, aí você vai me perguntar, doutor Sandro, o que tem a ver Carla Zambelli com esse cara que é defensor do Lula e do PT e ajudou a liberar o PT? Tá, vamos lá. O assunto é um pouquinho mais complexo. Agora a gente precisa ir para o Twitter da Carla Zambelli. A Carla Zambelli é deputada federal, bolsonarista, apoiadora ferrenha do Bolsonaro, tá? Ela fez essa postagem aqui, tá? Em julho do ano passado, tá? Em Ribeirão Preto, aqui, Ribeirão Preto, numa convenção com as malas na mão. O homem que hackeou 200 autoridades entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro. Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé. Os que têm, depois desse encontro fortuito. E os que têm aqui ainda faz uma menção, você sabe, a ministro Alexandre de Moraes, tá? Então aqui, isso aqui aconteceu no ano passado e realmente o Walter Delgatti teve com a Carla Zambelli. O que é a grande questão? Nós vamos fazer análise aqui dessa matéria do CNN. Alguns pontos aqui. O hacker Walter Delgatti Neto disse que tentou clonar o telefone do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o portal Brazilian Report, Delgatti foi quem hackeou as mensagens dos procuradores da Lava Jato, no caso da Vaza Jato. Pois é, até hoje ele não está preso, né? Tem muita gente aí que hoje, por muito menos, já foi preso, né? Condenado, preso, está em prisão, e ele hackeou o celular de um juiz à época. E ele ainda está em liberdade. Estranho, mas vamos ver mais coisas. Áudios cedidos pelo Brazilian Report revela que ele teria oferecido 10 mil reais a um homem que trabalhava em uma operadora para clonar o chip de Moraes, comprando um com o mesmo número do ministro. Tá? Então, para você entender, ele ofereceu 10 mil para um rapaz que trabalha na operadora para que ele clonasse o número do ministro, colocasse o mesmo número. Então, ele não é o hacker, né? Ele é o cara que compra um número igual ao do ministro e vai acessar os dados ali do celular, né? Fazer o backup depois.
Mas essa história aqui é que ele falou em 10 mil reais. Mas chega aqui que eu vou explicar para você algumas conclusões. Eu não sou burro, abre aspas, né? Fala dele, né? Eu sei como funciona. Mas a ideia é subir e eu pegar o e-mail dele. Aí, tipo, tem pessoas que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10 mil reais. Fácil, fácil, disse Delgatti ao rapaz lá, né? Então, ele conclui aqui. Não, eu falei do chip, esse rapaz não conseguiu, eu falei com outros também que não conseguiram e eu desisti. Simples assim. Ele tenta clonar o chip, talvez de um dos homens mais poderosos do Brasil, que é o Alexandre de Moraes. Hoje ele tem um poder extremo, que manda prender por muito menos, e ele vem até a mídia e declara, não, tentei sim clonar o celular do Alexandre de Moraes. Você não vê uma certa estranheza nesse assunto, nessa fala do Delgatti? Talvez eles querem saber quem é o mandante. E nessa mesma matéria da CNN, por incrível que seja, eles vinculam aqui a questão da Carla Zambelli, né? Porque ele fala aqui que ele comanda as redes sociais da Carla Zambelli, que as Carla Zambelli tem um contrato com ele de 6 mil reais por mês. Todo esse assunto é muito estranho, é muito complicado, tá? Porque assim, o Marcos Duval já mudou a versão várias vezes. O Alexandre de Moraes, que faz parte do caso, não poderia, mas já deu pareceres, falas sobre o assunto e falou que realmente ele sabia da conversa entre Bolsonaro e Daniel Silveira e que ele mesmo falou, não, para o Marcos Duval, vai lá. Ou seja, o Alexandre de Moraes também está envolvido nessa história. Então, assim, tem muito pano, tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda para a gente chegar na verdade desse fato. Entretanto, o que eu digo para vocês é, essa declaração desse hacker aqui, que já mostrou que vai para lá e para cá e vai para o lado que paga mais, é muito estranha. O cara faz declarações que tentou clonar o Alexandre de Moraes e não está preso? Tem coisa estranha. E nós queremos saber. Bora lá, vamos passar para outra notícia aqui, que também é importante, tá? Isso aqui foi retirado de uma rede social, tá? De um influenciador de esquerda, tá? E eu quero que você preste atenção aqui, tá? Inclusive, esse influenciador já proferiu algumas ofensas sobre mim. É lógico, eu não vou colocar aqui o nome dele aqui, eu não vou expor aqui. Mas olha só o que ele colocou, e tem um ponto que é importante para a gente abrir os olhos aqui. Bom dia, meus amigos e amigas. Estou entrando no ar às 9h10. Na sequência, estarei num café da manhã com o presidente Lula, juntamente com outros formadores de opinião, para conversarmos sobre comunicação. Ao mesmo tempo, temos fatos novos para analisar. Espero vocês. Pois é. O que a gente percebe aqui é que o governo Lula está fazendo uma coalizão e está convidando e está chamando influenciadores de esquerda. E aqui é muito provável que ele fará... lembra do que ele falava, do tal gabinete do ódio que era do Bolsonaro? É exatamente isso que o governo Lula quer fazer. Não tem mudança aqui. Ou seja, acuse-os do que você faz. Então, as informações que já haviam sido circuladas, e agora foi confirmado por esse influenciador aqui, que é de esquerda, tem um canal grande aqui no YouTube, inclusive já proferiu ataques em relação a mim, ele confirma aqui que realmente será esse o modus operandi. Influenciadores terão seus canais, com toda certeza, orientados no mínimo, tá? E a gente, assim, quer saber, é uma questão pública. Tá? É uma questão pública. Nós estamos falando do governo e a gente quer saber o teor dessas reuniões, a gente quer saber do que se trata essas reuniões, como será o modo de agir desses influenciadores em relação ao governo Lula, tá? Outra informação importante chegando para vocês. Vamos falar aqui do presidente do Banco Central, tá? O Gustavo Loyola, que é presidente do Banco Central, ele está sofrendo ataques, inclusive foi chamado de traidor pelo Lula, tá? E ele veio a público e rebateu. O Loyola falou que o Lula escolhe políticas econômicas que já deram erradas, ultrapassadas, e disse que ele não vai mudar a forma dele agir.
Ele é independente justamente por isso. Ele ainda tem mais um tempo de mandato e a gestão dele no Banco Central vem dando certo e ele não vai mudar o modo de agir. Aí alguns rebateram, mas vem dando certo porque a economia está arrebentada, o Lula pegou um país arrebentado, o Guedes foi um caos, o Banco Central só atrapalhou. Pois é. Por coincidência, o ranking dos políticos trouxe essa matéria aqui também. Eu vou até ampliar a tela para que você possa analisar. Como ficou a economia do Brasil em 2022? Será que é verdade aquela historinha? Será que não é fake news que o Brasil foi entregue quebrado? Eu te digo aqui agora. Teve 3,1% de crescimento do PIB. PIB é o produto interno bruto, tá? Ou seja, foi maior do que o da China, o crescimento brasileiro. Mas isso aqui não é o ranking dos políticos que está falando. Isso aqui quem falou foi o Banco Mundial. Então, tem fundamento. E assim, o tempo é senhor da história. Ele mostra a verdade. Então, aquela historinha de que pegou um Brasil quebrado é para fazer a gastança e jogar a culpa no antecessor. Se você assiste o nosso canal, você não vai cair nessa. Segundo, inflação menor que Estados Unidos e Europa, abaixo de 6%. 5,4% foi a entrega da inflação no Brasil. Teve um período de inflação, depois conseguiu consertar e até picos de deflação nós tivemos. Ou seja, o preço subiu, mas depois a gente conseguiu até abaixar o preço em alguns produtos e uma inflação até um tanto quanto controlada, o que foi entregue abaixo dos Estados Unidos e abaixo da Europa. Só para deixar claro para vocês. Menor taxa de desemprego desde 2014, chegou a 8%. Ou seja, teve uma alta grande do número de empregos e isso aqui é incontestável para quem atua no mercado, basta dar uma olhada, você percebe que hoje não é nem tão fácil de arrumar uma pessoa para trabalhar, porque é difícil, muitas pessoas já estão aí exercendo algum tipo de atividade, tá? Vamos lá, reservas internacionais acima dos 320 bilhões de dólares, tá? É muita grana, então não tem nada dessa historinha de que entregou o Brasil quebrado. Exportações recordes no agro e o maior superávit da história do setor do agro. Pois é, então será que a economia durante a gestão Bolsonaro, lembrando, apesar de uma pandemia, apesar de tragédias como, por exemplo, a do Brumadinho, apesar de uma guerra instaurada entre a Ucrânia e a Rússia que afetou todo mundo, apesar dos impactos globais, será mesmo que eles podem usar essa narrativa de que Lula pegou um país quebrado? Essa não dá. Eu tive uma reunião, tá, com o Ricardo Barros, que é o presidente, que era o líder do governo Bolsonaro. E na reunião a gente estava discutindo uma pauta dos aposentados, que era a nossa pauta, e o Ricardo Barros declarou em alto e bom tom, falou, Sandro, nós estamos superavitários. A gente mesmo pagando um Auxílio Brasil em valor elevado, a gente ainda tem dinheiro de sobra. O problema é que nós temos um teto de gastos para manter. E o teto de gastos tem que ser mantido. Ou seja, narrativa do governo Lula dizer que o Brasil foi entregue quebrado para eles e o Banco Central foi fator decisivo em manter essa situação. Vocês querem voltar ao retrocesso da Dilma? É isso que eu pergunto para vocês. Vamos lá, tem mais coisa importante, tá? Eu não conhecia, tá? Tomei conhecimento há pouco agora dessa influenciadora, tá? Ela chama-se Thaís Carla, tá? E ela postou essas fotos vestida de Globeleza e iniciou-se uma grande discussão sobre a glamorização da obesidade. Se isso é bom ou não. Então, essa discussão deveria ter sido colocada em termos sérios, tá? Ou seja, a glamorização da obesidade, ela traz graves problemas de saúde. A questão da obesidade não é uma questão só estética, também é uma questão de saúde pública. E aqui eu sofri críticas e vou sofrer de novo. O Nicolas Ferreira, de maneira totalmente errada e equivocada, levou isso para a questão de estética e foi fazer chacota da menina que colocou essas fotos, tá? Ele, como parlamentar, ele tem que deixar de atuar nas redes sociais como se fosse uma pessoa qualquer, tá? Como se fosse um Felipe Neto. O Felipe Neto, ele atua nas redes sociais sem pensar muito nas consequências. Ele vai responder por isso.
um parlamentar eleito tem que pensar um pouco mais. Então, a discussão deveria ter sido feita do ponto de vista de saúde pública e da glamorização da obesidade. Isso é um risco, tá? Lógico, eu recebi até xingamento por ter criticado o Nicolas Ferreira, e na verdade não foi uma crítica. Tem uma música do Legião Urbana que fala: você gosta mesmo de mim, se arriscando a me perder assim ao falar o que eu não quero ouvir. Então é isso, eu estou dando um toque de alguém que viveu mais, que tem mais experiência. Não era esse o caminho. E a resposta? Thaís Carla, que é essa influenciadora, decidiu processar o deputado Nicolas Ferreira por gordofobia. E ela pede uma indenização no valor de R$ 52 mil pelas falas do deputado. A questão econômica é um problema do Nicolas Ferreira. Agora, a questão de diálogo e discurso, essa é uma questão pública. E é por isso que eu trago essa discussão. Porque, sim, há uma questão da sensibilidade daquela pessoa que é gorda, que é obesa. Por quê? Porque nem sempre isso é uma situação de desleixo, nem sempre isso é uma situação da própria pessoa. Vários fatores influenciam, tá? A questão psicológica, questões hormonais, muitas questões influenciam. E você tirar chacota, tirar onda com a pessoa em função do seu peso, me desculpa, mas não é legal. Assim como não é legal glamourizar isso. Então, o assunto tem que ser discutido do ponto de vista sério. A questão financeira, ela que se resolva com o Nicolas. Agora, ela também está sendo acusada, inclusive o Mamãe Falei, o Arthur Duval, que é do MBL, ele também proferiu algumas palavras dizendo que ela também é muito ofensiva. E eu, sinceramente, não a conheço, tá? Eu nunca vi nenhum conteúdo dela, tá? Não que ela seja insignificante, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que eu mesmo não a conheço, porque eu sou muito voltado a pautas de política, pautas econômicas, pautas filosóficas, é o assunto que me interessa mais. Mas segundo Mamãe Falei, ela também é ofensiva, e ela tem um vídeo onde ela ofende a Gisele Bündchen, dizendo que ela é uma tábua, uma reta e tal. Pois é, a Gisele Bündchen que entra com um processo contra ela, tá? Não cabe, assim como ela entrou com o Nicolas, essas situações são da esfera íntima e pessoal de cada um. Agora, a análise da questão da saúde pública, essa é a ação que o deputado tem que tomar. Então, ela resolveu processar o Nicolas Ferreira, está dentro do seu direito, é uma postagem privada dela, e a questão da saúde pública tem que ser analisada, e a questão da gordofobia, tá? Isso é um fato, isso é real, tá? Isso existe e tem que ser levado a sério, tá bom? Vamos analisar aqui outro trecho aqui, ó. Essa matéria aqui é da Gazeta do Poder, tá? Da Gazeta do Poder. O Mário Frias, que era secretário da Cultura, foi ator, né? Você deve lembrar dele como ator. Depois ele se tornou secretário da Cultura do governo Bolsonaro. Agora ele foi eleito como deputado federal. E já começo batendo palmas para ele e tirando o chapéu para ele, tá? Por quê? Porque o Mário Frias deu entrada com um processo, com o PL, com um projeto de lei, que proíbe cirurgia de mudança de sexo para menores. Houve uma denúncia, tá? Acerca da USP de São Paulo, a Universidade de São Paulo, está fazendo operações, tá? Ou está fazendo transições de gênero em crianças a partir dos 4 anos de idade, tá? A partir dos 4 anos de idade, e que somente após uma análise, que isso aí, depois que ela tivesse a maioridade, que isso aí poderia ser discutido, e não sobre influência dos pais. Então o Mário Frias está tentando reverter isso, inclusive o Rubinho, que é um vereador de São Paulo também, e até do MBL, tá? Eu sei que muita gente não gosta do MBL, mas o Rubinho deu uma entrada com um pedido de CPI para proibir isso aí. Então, assim, quando a ação é boa, não me importa se ele é do MBL, se ele é bolsonarista ou se ele é até petista. Ação boa tem o meu apoio, tá? Então, eu levanto e bato palmas, aplaudo de pé o Mário Frias, que atuou como secretário da Cultura, e lá fez um trabalho bom, foi só ele sair, fizeram esse escárnio aí, o Lula mal assumiu, a Margarete Menezes mal assumiu, já está fazendo essa dança das cadeiras aí com a Lei Rouanet, então assim, a gente vai estar
fiscalizando sempre. Vamos falar agora da deputada Bia Kicis, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a deputada Bia Kicis. Essa matéria aqui foi publicada pelo Paulo Capelli e compensa a gente fazer uma discussão sobre esse tema, tá? O cargo que Bia Kicis almeja para atazanar Lula. Por que atazanar? Eles colocam como atazanar. Não é atazanar, não. É exercer o papel que ela tem, do mesmo que eu falei do vídeo anterior sobre o Dallagnol, você lembra? É responsabilidade, é obrigação de um parlamentar fiscalizar os atos do executivo, inclusive dos ministros. E o que seria importante? Vamos lembrar que Bia Kicis, ela já foi presidente da CCJ, a principal comissão do Congresso. Todo projeto de lei que entra no Congresso, ele passa por comissões, tá? Então tem a Comissão da Saúde, tem a Comissão da Educação, enfim, todas essas são comissões que de acordo com o tema vai. Aqui eu muito atuei foi a Comissão do Idoso, tá? Então eu atuei bastante na Comissão do Idoso. O que é a grande questão? Tem uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que quase todos os projetos passam por ela. Na verdade, todos os projetos têm que passar. Porque um projeto só pode ser aprovado se ele for constitucional. E a Bia Kicis exerceu a função de presidente lá da CCJ. Agora, ela quer participar da Comissão de Finanças, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Por quê? Porque todo projeto de lei que foi enviado ou pelo próprio governo ou por algum da base aliada petista que tem a ver com isso aqui, com dinheiro, ela, como presidente, ela pode ou travar o projeto, impedir o projeto de andar, ou simplesmente trabalhar para que o parecer seja contrário. Então, como, por exemplo, a gente fala da decisão do BNDES de liberar dinheiro para países declaradamente ditadores, como, por exemplo, a Venezuela. Ela poderia, inclusive, intimar o presidente do Banco Central, que é um mercadante, para prestar esclarecimentos sobre essa situação aí. Então, tema de muita importância. E agora, a gente vai falar sobre poupança, tá? Olha só os efeitos do governo Lula, tá? Essa matéria do Conexão Política. Poupança tem retirada recorde de 33,6 bilhões, tá? De pessoas somente no mês de janeiro. Ninguém está confiando, depois de tantas caneladas que Lula vem trazendo na narrativa da economia, ninguém está confiando em deixar o dinheiro na poupança. Algumas pessoas estão dolarizando os seus dinheiros, ou seja, tirando o dinheiro do Brasil e fazendo investimentos, tá? CDB, fazendo investimento, inclusive em offshores, tirando o dinheiro do Brasil e mandando para outros países. O que gera aqui dentro do país? Escassez de dinheiro. Escassez de dinheiro. Talvez você não saiba, mas isso pode acontecer. E quando o dinheiro vai para fora, o preço do dinheiro é o juro. O que acontece com o juro aqui dentro do Brasil? Sobe. E não é na canetada que você regula juro. Porque quanto mais canetadas você traz, ou seja, canetadas para reduzir juro, para impor regras no mercado, mais o dinheiro sai e mais ele fica mais caro para nós, meros mortais, que não tem a mordomia de ir lá e comprar 11 imóveis com quase 400 mil reais, pago com o dinheiro do povo. A gente paga as nossas contas com o nosso próprio dinheiro. E a gente sabe o quanto isso é complicado, o quanto essa regra tem que ser obedecida, que é a regra do mercado. Por fim, mas não menos importante, eu vou trazer uma matéria que realmente me deixou alegre em fazer essa análise. O Rogério Marinho, que concorreu na disputa com Pacheco, e mesmo tendo perdido, ele saiu gigante, porque ele conseguiu 32 votos, sem promessas, na negociação pela pauta do Congresso, o que deveria ser feito por todos os congressistas. Ele conseguiu 32 votos. Votos mais do que suficientes para abrir CPI, votos mais do que suficientes, inclusive para barrar projetos que venham do Lula, inclusive para aprovar emendas à Constituição, caso venha do Lula, ele consegue, no diálogo com esses que votaram nele, barrar isso. Ou seja, ele mostrou ter uma força de articulação e mostrou muita virtude durante o pleito ali, durante o período que ele concorreu com o Pacheco. É lógico, o Pacheco tinha um STF do lado ligando para deputados e para senadores.
O Pacheco tinha Lula, que prometeu vários cargos em segundo escalão, e Pacheco já tinha a máquina na mão, que era mais fácil dele se comprometer e ganhar. Entretanto, mesmo assim, a diferença não foi tão estrondosa quanto se imaginava. Tá? E o que vem? O Rogério Marinho foi escolhido líder da oposição ao Senado. Eu falo com vocês, não é de agora. Não é de agora. Um governo que não tem oposição se torna ditador. E uma oposição inteligente é muito mais eficaz do que uma oposição barulhenta. Marinho não é barulhento, ele é inteligente, ele é eficaz. Mesmo sem precisar fazer o alarde que foi feito, ele conseguiu quase a vitória dentro do Senado. A gente sabe que os poderes ocultos agiram e é por isso que ele não conseguiu a vitória. Mas, entretanto, ele fez bonito, tá? Ele fez bonito e tenho certeza que como líder da oposição, Rogério Marinho vai fazer bonito, dando autonomia e protagonismo a essa casa que infelizmente a muitos vem trazendo vergonha a muitos brasileiros. Vocês sabem disso. Não é uma opinião minha, uma opinião quase que geral. Pesquisa já foi feita sobre isso, tá bom? Muita coisa, né? Sem parar de falar, mas vamos lá. Ficou até o final do vídeo? Te agradeço demais, tá? Muito obrigado por ter ficado aqui conosco no vídeo. É muito importante que você compartilhe e mande esse conteúdo para o maior número de pessoas. As pessoas precisam saber de forma, assim, real e séria tudo isso que está acontecendo. Eu sei que às vezes eu desagrado com algumas opiniões, mas é assim que a democracia funciona e você tem que me puxar a orelha quando eu erro ou falar que discorda quando eu disse alguma coisa que não está em sintonia com você. Por exemplo, a crítica ao Nicolas Ferreira que eu acabei de fazer. Tudo bem, você pode me criticar, tá? Ou a crítica ao Marinho, o elogio ao Marinho que eu fiz, talvez você não gosta do Marinho, pode me criticar. Mas essa é a grande questão. É no diálogo que a democracia cresce, é no diálogo, tendo todo mundo liberdade de se expressar, que a democracia se renova. Tá? E o meu papel aqui é aprender com você. Tá? Eu estou aqui aprendendo com você, ninguém é dono da verdade. Às vezes eu dou uma canelada aqui, dou uma errada, mas a gente discute de maneira séria. É esse o debate que eu quero trazer para você, um debate sério sobre a política brasileira. Tá? Então, desde já eu te agradeço, muito obrigado. Não é inscrito, se inscreva e se puder, compartilhe para o maior número de pessoas, que eu te agradeço muito e eu acredito que a gente consegue logo bater a nossa meta de 1.300.000 seguidores. Estamos nos tornando um dos maiores canais aqui, independente, que fala sobre a pauta que defende a direita brasileira, mas com coerência e não com extremismo, tá bom? Abraço, fica com Deus e até amanhã às 9 horas da manhã. Estou aqui com você.